Descubra o mundo dos consórcios, por exemplo. E se você aprender a fazer isso, você vai aprender o que tem de subproduto dentro deste mundo chamado consórcio. Eu construí algumas coisas gerando capital com consórcio. Consórcio é uma máquina, é um dinheiro barato, é o financiamento mais barato que existe. Inclusive, eu tenho um mentorado aqui, da mentoria de 200 mil minha com o Roberto Justo, que é um dos maiores empresas de consórcio do Brasil. E ele estava me explicando coisas que eu nem via. Por exemplo, eu tenho lá 15 milhões de reais só de um jato. Ele falou 2 minutos comigo, moço, põe a carta de crédito aqui, saca o dinheiro. Eu falei, mas eu fazia exatamente isso quando eu era pobre, por que eu não faço agora? Um primo meu, um dia falou assim para mim, me dá uma dica, você não é o bonzão no mundo dos negócios? O que você tem? Eu tenho um carro e uma casa. Sério? Sério. Então tá fácil para ficar rico. Mas como? Vende a casa que você tem, compra um terreno que dá para fazer 2 casas, tem que olhar na lei aí do urbana da cidade, para ver a metragem mínima de frente de um lote. Você vai comprar um lote que dá para construir 2 casas, que vai morar de aluguel. Aí já deu um passo para trás. A mais, isso é coisa de idiota, tá ouvindo? Eu conversei com ele alguns anos atrás, ele estava com 7 casas. Ele falou, agora eu vou vender essas 7 casas, vou dar uma entrada para o consórcio para comprar minha casa e vou continuar dobrando a quantidade de casa que eu tenho construído. O que você entende que você está em cima de uma semente? Se você falar assim para mim, a primeira coisa que eu vou fazer na vida é comprar uma casa, eu não importa, mas pega essa casa e faz dessa casa virar negócio. Enquanto essa casa está virando negócio, o negócio paga aluguel. Você vai morar num lugar melhor enquanto você está produzindo. Olá, sejam bem-vindos. Tivemos uns minutinhos aí no começo para esperar o pessoal chegar. E aí começamos com esse vídeo aí do Pablo Marçal, passando uma ideia do que a gente vai falar hoje para todo mundo. Agradecer a presença de todos. A gente sabe que o tempo é muito corrido de todo mundo, né? Mas a gente vai tentar ser o mais objetivo possível aqui. Na verdade, a gente quis reunir algumas pessoas para a gente passar um pouco mais de detalhes do que acontece nesse mundo dos consórcios. Muita gente ainda não sabe o que vem acontecendo de novidades nesse segmento. Muita gente enxerga o consórcio como aquele produto antigo que muita gente gosta, muita gente tem um certo receio de entrar, só que esse segmento, esse produto se modernizou demais nos últimos anos e hoje ele é usado, inclusive, como investimento. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. A gente vai falar principalmente sobre como você pode usar o dinheiro do consórcio da forma que você quiser. Hoje tem formas de fazer isso, mas não só isso, nós vamos falar também para quem busca formar patrimônio, quem busca investir para rentabilizar o capital, ganhar dinheiro nesse segmento, que é o que muita gente tem feito, mas principalmente sobre capital, recurso e usar como quiser, que é uma novidade, que muita gente queria isso há muito tempo. A gente conversava com as pessoas, eles falavam, pô, mas não tem como eu usar esse dinheiro na minha empresa, onde eu quiser. Dava, mas tinha que fazer uma jogada, vender um imóvel para um parente ou para a empresa, enfim, transferir o imóvel de nome, gera imposto, gera ganho de capital, muitas vezes, porque está transferindo bem, e às vezes não era interessante, então agora é possível fazer isso de forma muito mais simples, tá? Então a gente vai falar disso, daqui a pouco eu vou passar uma apresentação, mas antes de qualquer coisa, eu queria só trazer um pouco mais de consciência do que é o consórcio. Consórcio nada mais é que uma ferramenta que te antecipa um capital que você não guardou ele todo. Então, ele te antecipa um dinheiro antes de você ter guardado o montante total e não te cobra juros por isso. Então, a gente sabe que muita gente entra em consórcio, mas tem aquele receio, pô, se demorar muito é ruim, ele só é bom se for rápido. Não, ele é bom em qualquer momento. Vamos supor que você queira acumular aí R$1 milhão. A gente vai usar, muitas vezes, a referência para 1 milhão, mas não quer dizer que a gente só tenha esse valor, e não quer dizer que é só esse valor também, que não possa ser mais, é só como efeito de raciocínio. Mas uma pessoa que queira acumular R$1 milhão na vida, que é o sonho de muita gente, se ela guardar por 200 meses, ela vai ter que guardar R$5.000 todos os meses, para chegar em 1 milhão. Então, qualquer momento que esse 1 milhão chegar antes disso, desde que ela guarde 5 mil por mês, se esse 1 milhão chegar antes dos 200 meses, já foi vantagem. Ou seja,
Quem faz um consórcio de 1 milhão, se levar 1 ano para contemplar, não pode achar que demorou. Se levar 5 anos, não demorou. Se levar 10 anos, não demorou, porque 200 meses são 16 anos. Qualquer momento que entrar antes dos 16 meses, foi ótimo, porque você não teria acumulado isso de outra forma. A não ser que você financie isso. Para você ter 1 milhão, você vai pagar 3 milhões. Não é interessante. E não tem uma quarta opção. Se você quer atingir um objetivo, você vai ter que escolher. Ou você guarda sozinho, nesse exemplo que eu dei, daqui 200 meses você vai ter 1 milhão. Ou você vai financiar, mas aí você vai pagar 1 milhão para você e mais 2 milhões para o banco, que ele vai ficar feliz. Né? Ou você faz um consórcio. Não tem quarta opção, você vai ter que escolher. Então, o consórcio, o que ele faz? Ele te antecipa um dinheiro e não te cobra juros por isso. Se isso acontecer esse ano, ótimo. Se acontecer daqui 2 anos, ótimo. Daqui 5, daqui 10, não interessa. Ele vai chegar na sua mão antes de você ter guardado o valor total. Suas parcelas que você guardou até ali não somou 1 milhão. E tem um detalhe, que só para a gente começar a entrar no efeito de vantagem financeira. Você, fazendo um consórcio, o seu 1 milhão, a cada ano que não contempla, ele corrige. Então, os imóveis que você talvez queira comprar esse ano, que valem 1 milhão, por exemplo, o ano que vem já não vale 1 milhão. Se ele corrigir pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, que é o índice do mercado imobiliário. Se ele corrigir 5%, no ano que vem 1 milhão já tem que ter 1 milhão e 50 para comprar o imóvel que você queria. Daqui 2 anos, você vai ter que ter 1 milhão, 100, 1 milhão e 100, 1 milhão e 100 e pouco. Então, os imóveis vão subindo de valor. Se você está guardando dinheiro sozinho, você está perdendo dinheiro, porque você não está acompanhando. Já o consórcio, o seu crédito corrige. Então, 1 milhão, no ano que vem, sua carta de crédito vai ter disponível para você 1 milhão e 50, porque ela corrigiu pelo INCC. Daqui 3 anos, ela corrigiu 3 vezes. Então, você também se protege pela inflação. Então, você está protegido, blindando o seu capital para não perder valor, e você vai acessar um dinheiro antes de você guardar. Só quis passar um pouco disso, para a gente se conscientizar e deixar aquele estigma, consórcio, isso é bom se for rápido, não é bom. Se ele te antecipar o dinheiro, antes de você ter guardado o valor todo, já foi bom. E ele não te cobra juros, então é espetacular. Daniel. A Lilian está aqui comigo, é minha esposa, e ela também assessora a gente no consórcio, ela vai participar em alguns momentos, e também, se alguém mandar mensagem ali, ela vai poder dar uma olhada, caso eu não perceba, mas enfim. Na verdade, sobre essa sua fala, fica o questionamento. É o seguinte, tem gente que faz essa objeção para a gente, mas eu sou azarado, eu não vou contemplar logo. A questão é, se você contemplar no primeiro ano, no terceiro, no quinto, independente do ano, você se faz essa pergunta hoje, eu teria guardado esse 1 milhão? Nem que você quisesse juntar a parcela em 5 anos, você teria esse valor. Então, primeiro, ele já está realmente te antecipando esse 1 milhão. E digamos que você seja contemplado no final do plano. Você, seja sincero com você mesmo, você teria guardado fielmente essa quantia mensalmente para que no final desses anos você tivesse esse crédito de 1 milhão? Ou na primeira urgência você teria tirado do banco, usado de alguma outra forma para um filho, para uma nova conquista, para uma urgência de saúde, você teria tirado. Então, o consórcio ele é bom por isso, você não pode recorrer a ele em qualquer aperto que você tenha na sua vida. Né? Você junta, você é obrigado a juntar. Esse é outro grande benefício do consórcio, ele te ajuda a ter disciplina. Então, você guarda, porque boleto a gente paga, chegou um boleto a gente paga. Agora, se for para ir todo mês no banco colocar dinheiro, a gente acaba falhando. Mas se vem um boleto, a gente paga. Então, ele te ajuda nisso, a não falhar. E ele é um boleto que você paga, só que para você mesmo. Tudo que você está colocando vai voltar, e vai voltar corrigido. E com essa correção que eu comentei todo ano que acontece no seu crédito, sabe o que acontece com o último que vai ser contemplado? Que é aquele que às vezes atrasa bastante, ficou lá por último. E ele vai pegar um dinheiro maior do que ele guardou até lá. Então, até ele ganhou dinheiro. De tanta correção que teve ano a ano, ele criou uma poupança gigante, que com certeza ele não teria feito se não fossem os boletos ali todos os meses. E aí, no final, ele vai sacar tudo em dinheiro. Então, se a gente puder pensar qual seria o pior cenário para quem investe em consórcio. O pior cenário é o cara que foi o último porque ele teve que esperar um pouco mais, mas financeiramente não foi ruim. Porque ele pegou uma poupança em dinheiro gigante
que ele não teria feito se não fosse o consórcio. Tá bom? Eu vou compartilhar uma tela, eu vou passando algumas informações para a gente daqui a pouco já entrar no conteúdo, para não tomar muito tempo, e a gente vai avançando. Só um pouquinho. E vale informar também que o consórcio ele vem batendo recordes nos últimos 5, 6 anos no Brasil. Nunca se fez tanto consórcio na história como nos últimos 5, 6 anos, porque primeiro que o produto se modernizou, o consórcio evoluiu muito, e muita gente está usando ele como investimento. Então, ele se tornou um produto de investimento extremamente interessante. É rentável, é seguro, e o brasileiro está mais consciente também, que não compensa financiar. E outra opção seria guardar sozinho, que aí demora, né? É lento o processo. E aí, então, o consórcio vem crescendo muito, porque ele tem trazido possibilidades que o outro método não traria. Ele te antecipa um dinheiro e não te cobra juros, então é melhor do que guardar sozinho, e é melhor do que financiamento. Então ele vem crescendo e vai crescer muito mais, todo ano é recorde. Essa apresentação aqui, a gente quer passar um pouquinho de como você pode usar o consórcio, é uma ferramenta de antecipação de dinheiro sem cobrar juros. E você vai ter acesso, através dessa metodologia que a gente trabalha, acesso estruturado a capital de terceiro, para que você não dependa de trabalhar apenas com o seu dinheiro. O seu dinheiro a gente considera o quê? Que é o dinheiro mais caro que existe, porque você suou para conquistar, deu trabalho, e você merece não dissolver ele totalmente. Merece você ficar com ele, guardar uma reserva, e você trabalhar com dinheiro de terceiro, desde que seja um dinheiro interessante, para gerar receitas para você. Então, é justamente isso que a gente propõe. Você trabalhar com capital de terceiro, sem depender do seu. Com isso, você acelera negócios e alavanca, seja patrimônio, financeiramente. Aqui é a foto do nosso escritório, não sei se todo mundo que está aqui já conhece, fica em Apucarana, e a gente é uma empresa especialista em estratégias utilizando consórcio formatado para investimento. A nossa especialidade é justamente essa. E com isso a gente consegue entregar rentabilidade e alavancagem sem abrir mão da segurança. São duas características muito importantes que todo investidor busca. Todo investidor quer o quê? Ele quer investir o dinheiro em algo que seja rentável e seguro. Só que isso é quase impossível de encontrar. Se ele quer rentabilidade alta, ele vai ter que abrir mão da segurança. Vai ter que partir para investir em ações, né, normalmente, bolsa, vai correr riscos. Agora, se ele quer mais segurança, ele vai ter que abrir mão da rentabilidade, vai ter que partir para uma renda fixa, enfim. Agora, esse produto, do jeito que ele funciona, ele entrega para o investidor rentabilidade e segurança, e mais à frente a gente vai poder falar um pouquinho disso mais. Tá? Aqui alguns números da nossa empresa. A gente tem sido destaque nacional no Brasil, usando o consórcio como investimento desde 2021, uma referência no Brasil. 2024, ali, por exemplo, chegamos a ficar em primeiro lugar do Brasil entre 900 empresas e estamos crescendo, graças a Deus, bastante. Temos já mais de R$ 1 bilhão em cartas de crédito sobre a nossa gestão. Isso aí é fruto do trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, sempre direcionando o consórcio para investimento. Aqui eu só vou passar rapidinho algumas possibilidades que a gente pode usar o consórcio, para que vocês entendam o mundo de possibilidades que a gente consegue realizar através desse produto. Por exemplo, quitar imóveis na planta. Muita gente gosta de comprar imóveis na planta e vai ter que pagar as chaves de um apartamento daqui 3, 4 anos, por exemplo. E muitas pessoas que fazem isso não se preparam para as chaves. Chega lá, tem que financiar, paga caro. Esse produto permite que você invista num consórcio de parcela reduzida junto com a construtora, junto com os pagamentos da construtora. Você contrata um consórcio junto, e se não contemplar esse consórcio em 3, 4 anos, embora seja um prazo bem possível, caso não contemple, tudo que você pagou para a construtora, você pode usar como lance na sua cota para contemplar lá nas chaves. Então, você tem uma saída para pagar as chaves usando o consórcio e evitar o financiamento. Você também pode usar esse modelo de investimento para alavancagem patrimonial, onde você investe em imóveis, parcela reduzida. Na contemplação, dali em diante, você compra imóvel e usa o próprio aluguel para pagar as parcelas. Isso permite que você forme patrimônio, muitas vezes com menos de 10%, 20% de capital próprio, muito melhor que leilão. É pouco dinheiro envolvido, parcelado,
e o restante o inquilino paga para você e no fim o imóvel é seu. Muita gente faz isso. Alavancagem financeira, para quem busca rentabilidade financeira mesmo, ganhar dinheiro. Muita gente investe hoje uma parcela reduzida, contemplou, ele não usa a carta. Nossa empresa, o Consórcio Carneiro, compra de volta dele, e ele ganha muito dinheiro nisso, e aí ele encerra. Ele só investe até a contemplação. Contemplou a cota, ele investiu parcela reduzida, mas ele optou em vender, ele ganha dinheiro e para. A parcela integral, a gente assume dali em diante, porque nós vamos vender essa carta no mercado depois como carta contemplada, e muita gente faz consórcio só para isso. Contemplou, vende, ganha dinheiro e para. Capital de giro é um pouco do assunto que a gente vai falar aqui hoje. Quem busca levantar dinheiro para investir na empresa ou em outras necessidades que tem, tá? Mais à frente eu vou detalhar um pouco mais disso. Cartas contempladas para quem tem muita pressa, muita gente quer comprar um imóvel, não pode esperar, o imóvel já está à venda, ele parte para financiamento, paga caro, só que a carta contemplada, quem não conhece, ela entrega uma condição financeira melhor que o financiamento. Ela também te libera o crédito imediato, porque já está contemplado, assim como o financiamento. Então, ela é rápida igual ao financiamento, só que ela te dá um custo muito menor. Consórcio estruturado, aqui é uma modalidade para quem quer entrar em grupos em andamento, com lance mais baixo, ofertar lance para contemplar, num prazo aí de 6, 12 meses aproximadamente. Então, você consegue, de repente, entrar num grupo e ofertar um lance, ao invés de entrar numa contemplada ou ao invés de financiar, desde que você tenha alguns meses aí de prazo para esperar. Troca de imóvel é muito legal essa modalidade. Quase todas as famílias pensam em um dia trocar de imóvel, um apartamento, uma casa diferente, maior, melhor. E é difícil juntar dinheiro, todo mês guardar dinheiro. Um dia eu vou ter o valor para finalmente trocar de casa. Essa proposta sugere o quê? Que você guarde dinheiro, só que no consórcio, numa parcela de consórcio. E aí, todo mês, você oferta a sua casa, caso você tenha uma casa, você oferta a sua casa como lance para contemplar essa cota. Então, todo mês você vai ofertando. Daqui a pouco contempla, aí você vai ter sua carta de crédito contemplada disponível, você vai procurar no mercado um imóvel, à venda, que seja do estilo que você gostaria, e você vai ofertar a sua casa para esse vendedor pegar a sua casa no negócio, e a diferença em dinheiro o consórcio vai pagar. Então, você contemplou uma cota usando o seu imóvel como lance, ao invés de esperar todo mês juntar dinheiro para daqui alguns anos ou décadas ter o montante que precisa. Então, uma sugestão, guardar dinheiro no consórcio, ao invés de guardar sozinho. Operações do agronegócio, operações rurais, muita gente do agronegócio precisa de recurso bancário todo ano para a operação, e a gente consegue disponibilizar dinheiro de consórcio sem juros também para o agronegócio, é muito, muito bom isso. E consórcio de ouro, muita gente busca investir em ouro, e é possível investir nisso através de consórcio. O ouro tem uma valorização gigante, né, todo ano, e é um produto muito legal de se investir, você pode fazer parte disso também usando consórcio. Então, aqui eu passei um pouquinho do mundo de possibilidades, são muito amplas, né? E agora eu vou entrar mais no assunto principal nosso, que é captar recurso para uso. Daniel, Sim, posso falar um pouquinho da última tela? pode. Volta ali fazendo um favor, por favor. Então, pessoal, não é porque eu estou dentro do consórcio que eu vou falar isso para vocês, mas é porque eu realmente acredito nesse produto. Inclusive, volta ali a tela para a esquerda, Daniel, nas primeiras... falando um pouco sobre o universo de possibilidades. Por exemplo, no meu caso, Lilian, pessoa física, eu já fiz alavancagem patrimonial, né? Eu já comprei estúdios. Atualmente, eu opero na plataforma do Airbnb, alugando estúdios em São Paulo. Tenho imóveis no litoral, também atuo no Airbnb. Até fico aqui à disposição, se alguém depois quiser conversar comigo, como funciona esse mercado e tudo mais, eu fico à disposição. Então, assim, para mim, eu já entrei no alavancagem patrimonial. Eu, através da alavancagem financeira, ano passado, eu fui contemplada numa carta de carro. E no momento eu não estava precisando trocar de carro. Então, o que eu fiz? Eu vendi essa carta para o Consórcio Carneiro e eu peguei o lucro dessa carta e acabei fazendo uma viagem com as minhas filhas para Disney,
que era o sonho, meu sonho, o sonho delas. Então, esse é a segunda possibilidade que eu acabei entrando. Puxa um pouquinho ali, Daniel, só para passar um pouquinho sobre a minha experiência, e se alguém quiser conversar depois. Na troca de imóvel, pessoal... Já comprou carta contemplada também? Então, na troca de imóvel que eu ia explicar para vocês. Eu tinha uma casa e eu queria ir para um imóvel maior e mais caro. Na época, a gente ainda não trabalhava com essa modalidade de você dar o seu próprio imóvel como lance. Então, o que eu fiz? Eu recorri à carta contemplada, porque o imóvel que eu queria ir era mais do que o dobro, né, do que da casa que eu morava. Então, eu peguei o valor da venda da minha casa e comprei uma carta contemplada no valor desse apartamento que eu ia, para não perder essa oportunidade, né, de eu poder ir, só que eu não tinha o montante, e financiamento não é uma possibilidade hoje, tá? Porque eu já entrei em financiamento logo quando eu casei, e eu consegui sair dele. Mas, assim, não é uma possibilidade hoje mais financiamento, porque a gente sabe que é 2, quase 3 vezes mais o valor do imóvel que a gente está pegando. Então, assim, só para explanar para vocês um pouquinho, que dentro desse universo, que é muito grande, eu já entrei em três, né? Então, eu acho legal passar para o pessoal assim. E eu comecei, lá atrás eu simplesmente comecei. Inclusive, não, são 4, desculpa. São 4 porque teve um imóvel que eu comprei com 15%. Por quê? Do valor dele. Porque eu fui contemplada com 2 anos e meio que eu estava pagando. E aí foi o meu primeiro imóvel, inclusive. Eu comprei no valor da carta. Ou seja, é melhor que leilão, porque nem leilão você consegue pegar um imóvel a 15%, né? Porque você conseguiu esperar o tempo, né, e fez um ótimo negócio. Exatamente. Então é isso, eu só para mostrar um pouquinho para vocês que mesmo eu estando, aí vocês vão falar assim, ai, que menina sortuda. Não, na verdade, eu entrei com várias cartas, de várias maneiras eu fui armando uma estratégia. E, E por exemplo, teve uma alguns não contemplaram ainda também. e também, Tá no tem processo. cartas que eu estou pagando há 4, 5 anos que ainda não contemplaram. Mas eu acho vantagem ainda, porque eu estou fazendo uma poupança que eu não estaria fazendo. Se eu não estivesse pagando esse boleto, eu não estaria fazendo. Isso. Só para complementar sobre o financiamento, né, que ela comentou ali, que já foi feito lá atrás, muitas vezes as pessoas entram em financiamento. O que a gente fala sobre isso? O problema é não ter um plano para sair dele. Se alguém já assumiu o financiamento, beleza, acontece, né, às vezes é necessário não ter outra saída, embora a carta contemplada é melhor. Mas o problema do financiamento é quando você entra e fica até o fim, aí você paga caro. Se você tem um financiamento, tem um plano para sair dele, que é o quê? É um consórcio com parcela reduzida para conseguir, às vezes, encaixar no orçamento seu. E daqui a pouco o consórcio contempla 1 ano, 2, 3, 4. Você pagou juros do financiamento só por esse período. Então você encurtou o financiamento. Agora, se você deixar para quitar o financiamento quando ele termina, aí sim você vai pagar um mundo de dinheiro para o banco. Então tem um plano para sair dele, que é o consórcio, é a melhor opção, porque ele contemplou, ele quita o financiamento e você fica só com o consórcio depois que não tem juros. Tá? Só para a gente entrando aqui, então, com certeza muita gente já precisou de capital, dinheiro em algum momento, seja para você, pessoa física, ou para uma empresa, ou para o seu negócio, para a sua atividade comercial, e a gente sabe que juros é muito caro, né? Cada vez pior, nunca foi barato no Brasil, e só piora. Isso é uma dor que praticamente todo mundo passa, eu já passei, a Lilian, todo mundo, e é um problema. Agora, tem alternativas para você se preparar e mudar o seu cenário. Todo empresário, todo mundo que busca crédito, muitas vezes encontra o quê? Um crédito caro, um limite baixo, às vezes não é suficiente para aquilo que você precisa, muita burocracia para acessar esse capital, falta de liquidez no momento certo, às vezes você precisa e não tem o dinheiro disponível, né? Normal, acontece muito. E o problema disso não é falta de capacidade nossa nem de ninguém, é o modelo do crédito tradicional. O modelo do crédito no Brasil ele favorece quem? Favorece os bancos. O banco ganha muito dinheiro, todo ano saem as notícias, né, que bateu recordes de lucro, de faturamento, porque o banco, o interesse dele é esse, ganhar dinheiro, e ele ganha em cima do brasileiro, porque o brasileiro não tem muito para onde correr. O que o banco faz? O banco pega dinheiro barato de clientes, que estão aplicados lá numa renda fixa, ele paga 0,7%, 0,8%, 1%,
E ele empresta esse mesmo dinheiro para outros clientes, cobrando 3, 4, 5, 6% ao mês. Então, o banco ganha muito dinheiro dessa forma. Ele pega dinheiro barato e empresta para os outros mais caro. E se você fosse o dono do dinheiro barato? Se você fizesse o papel do banco? É justamente isso que a gente sugere. Você pode ser o dono do dinheiro barato. E qual que é o dinheiro barato que existe no mercado? É consórcio, não tem juros, é uma taxa de administração que, diluída no prazo, vai te dar um dinheiro ao custo de 0,1%, 0,1%, quase zero, quase de graça. Então, a nossa proposta para as pessoas é justamente isso. Você ser o dono do dinheiro barato e a hora que você tiver com esse dinheiro na sua mão, você faz coisa boa. Você pode ficar com ele, você pode aplicar ele, você pode vender esse dinheiro e ganhar em cima, que é o que o banco faz. Então, a nossa proposta é que as pessoas sejam o banco, sejam o dono do dinheiro barato, ao invés de pagar caro para o banco enriquecer cada vez mais. E existem duas formas das pessoas agirem. As pessoas que dependem do banco e as pessoas que planejam o capital. E é justamente isso que a gente quer propor, um planejamento desse capital. Com isso, você pode fazer um trabalho com inteligência e estratégia para acessar capital sem juros, usando imóveis em garantia e sem precisar vender esses imóveis, que era uma demanda que muita gente tinha, só que tinha que fazer a transação de venda do imóvel para um parente ou para a empresa. Agora não é mais necessário, você pode simplesmente pegar uma carta de consórcio e apresentar o seu imóvel e pegar esse dinheiro para usar onde você quiser. É justamente isso que a gente propõe. Isso é feito numa operação estruturada com cotas de consórcio, onde é feita a liberação desse capital gradualmente para você, e você consegue, assim, fazer um planejamento financeiro para ter uma trajetória daqui para frente com mais tranquilidade. Assim você não paga juros, você usa estratégia. Tenho certeza que muita gente aqui já acessou dinheiro de banco, já precisou disso, né? A gente sabe o quanto é pesado o custo desse capital. Só que você tem a oportunidade hoje de mudar um pouco do que você fez até aqui, do que você vai fazer daqui para frente. Você precisou de algumas situações aí, levantar dinheiro em banco, por necessidades ou por oportunidades que você quis aproveitar, e você vai continuar tendo necessidades e oportunidades nesse ano, no ano que vem, daqui 3 anos, daqui 10 anos, isso não acaba. Na sua vida vão passar necessidades e oportunidades. E você tem a chance de mudar um pouco do que você fez até hoje e fazer as próximas demandas de forma mais inteligente, mais tranquila, tá? Desde que você inicie essa mudança de padrão, né, que o brasileiro tem. Qual que é a proposta desse modelo de negócio? Você desimobilizar dinheiro, desimobilizar capital do seu imóvel. Caso você tenha um imóvel quitado, você tem dinheiro imobilizado, é dinheiro parado, e muitas vezes a gente precisa de dinheiro, recorre a banco, mas tem um imóvel lá que tem dinheiro imobilizado. E todo mundo que tem um imóvel, se for para locação, ele busca o que com esse imóvel? Ter renda com aluguel e ter renda com a valorização desse imóvel. É isso que o imóvel entrega, né? Aluguel e valoriza ano a ano. E nessa proposta, você consegue criar uma terceira fonte de receita para esse imóvel. É você captar o recurso dele, o valor dele, colocar na sua mão de novo para você girar em outros negócios, sem precisar se desfazer. Assim você continua com o aluguel, continua com a valorização e gira o dinheiro em outros negócios. Isso proporciona uma fonte de capital barato para você, a partir de 0,1% ao mês. É uma operação autossustentável, que a gente faz um grupo de cotas, onde você pode usar uma cota para contemplar uma próxima, mas na próxima tela eu vou mostrar melhor. Isso pode ser feito com imóveis urbanos e rurais. A turma do agro sempre precisa de capital para o giro e pode levantar dinheiro sem juros para isso. E você tem livre utilização, você define onde você quer pôr o dinheiro que vai entrar na sua mão. E a proposta é justamente essa, transformar patrimônio em capital disponível, sem se desfazer desse patrimônio. E hoje você pode acessar o capital, acessar capital sem pagar o custo que você sempre pagou aos bancos e usar esse dinheiro para trabalhar para você em outros negócios sem precisar se desfazer dos imóveis. Aqui a gente faz um exemplo mais prático, uma simulação. Então vamos considerar ali que a gente está simulando R$1 milhão, só que nessa modalidade, ao invés de fazer uma cota grande de 1 milhão, a gente vai fazer cotas fracionadas, 10 cotas de 100 mil, por exemplo. Uma parcela aproximada ali de 3.700, então você está investindo nesse exemplo aqui em 10 cotas de 100 mil.
Tá ótimo, essas cotas vão contemplar cada uma de uma forma, lance fixo, livre, sorteio, e no fixo a gente tem que pagar 30% do lance, só que a gente pode descontar do próprio crédito. Então nós não vamos tirar do seu bolso, nós vamos tirar do crédito para pagar o lance e libera 70% para você usar. Aí a parcela fica proporcional a 70% também. Então, ótimo, vamos supor que do 1 milhão liberou 721 mil, parcela atualizada, 2.800. Só que essas cotas vão contemplando cada hora uma, né? Porque são várias, não sai tudo junto. Vamos pegar essa primeira aqui de 100 mil, vamos supor que saiu no fixo, liberou 70 mil. Ótimo. Você agora tem uma cota contemplada de 70 mil. O que você pode fazer? Olha, eu tenho um imóvel, uma casa, um terreno, pode ser terreno também, terreno não gera renda, você pode levantar o dinheiro dele e continua com ele. Eu tenho esse imóvel, eu quero deixar ele na operação, ele está todo documentado, averbado, está tudo em ordem. Eu quero deixar ele na operação como forma de alienação na garantia. Eu quero pegar os 70 mil para mim, para eu usar. Ótimo, ele foi aprovado, você vai pegar os 70 mil. Você usa onde quiser. Inclusive, se você quiser, você pode pegar uma parte dele e dar lance em outra cota. Você pode tirar ali 40, 50 mil, dar um lance. Essa cota contemplando, vai entrar mais 70 para você. E você pode repetir. Você faz de novo. Tira mais uma parte, dá lance em outra e vai puxando as próximas cotas. Com isso, você cria uma fonte de receita, fonte de dinheiro entrando de forma recorrente para você, com liberdade de uso. Você usa isso onde você quiser. Tá? Você pode injetar na sua empresa, você pode quitar outros empréstimos, dívidas, caso tenha a custo mais alto, você vai estar trocando por dinheiro sem juros. Você pode injetar no giro, no estoque, expandir. Você pode investir em outras cotas, ou você pode, inclusive, aplicar esse dinheiro. Vamos supor ali que você tem 721 mil ao todo disponível, você já resgatou esse dinheiro, está na sua mão, e você não tem, de repente, muito onde usar nesse momento. Aplica esse dinheiro. Se você pegar 721 mil e aplicar hoje a 1% ao mês, que não é tão difícil conseguir isso, só para arredondar a conta também, você vai ter ali 7.214 por mês. Ou seja, ele dá mais que a parcela. Se você descontar a parcela de 2.800, você já está tendo um lucro de 4.300. Olha só, agora você tem um imóvel gerando renda com aluguel, se for esse o caso, tem mais a valorização do imóvel, tudo que você tinha, continua. Só que esse imóvel está te trazendo mais 4 mil por mês. E a hora que surgir uma demanda na sua vida, uma necessidade, ou surge uma oportunidade, você tem lá 720 mil, por exemplo, disponível, sem juros para usar. Por quê? Porque você se antecipou. Você já começou essa operação sem precisar do capital e você tem esse capital disponível para usar. Você sabe que necessidades e oportunidades vão surgir na sua vida daqui em diante. E conforme esse dinheiro vai entrando, você já vai usufruindo dele para aproveitar tudo isso que você tem pela frente. Então, aqui é um exemplo bem rápido, resumido, para você entender. Qual que é a grande vantagem dessa modalidade, que não existia antes? Primeiro que você pode alocar essas cotas no seu próprio imóvel. Vamos supor que você tem um imóvel de 1 milhão. Saiu a primeira cota, 100 mil ou 70 mil, se for no sorteio é 100 mil. Você tem esse imóvel de 1 milhão disponível. Você coloca a primeira cota nele. Ótimo. O dinheiro vem para você, você usa. Saiu mais uma cota, você pode pôr no mesmo imóvel. Enquanto ele tem garantia suficiente, você vai alocando as cotas nele até esgotar a garantia. Esgotou, você pode destinar para outro imóvel, enfim, ou comprar imóveis. E você também pode usar algumas cotas para vender na contemplação, as primeiras, principalmente, em 1, 2, 3 anos, compensa analisar a possibilidade de você vender de volta quando contempla e ganhar dinheiro com elas. Essas cotas você nem joga no seu imóvel, nem usou seu imóvel. Você usou só para investir e ganhar dinheiro. Essas que você vendeu, você não paga mais. Então, você pode usar algumas cotas para vender quando contempla, outras para pôr no seu imóvel, outras para comprar terreno, imóveis, enfim. Você pode unir 2, 3, 4 cotas quando contempla, comprar um imóvel com elas. Tá? Então, são várias possibilidades. O que você está fazendo? Você está fazendo um papel do banco. Você está acessando o dinheiro mais barato que existe e vai ganhar em cima dele, seja o que for. As possibilidades são várias, né? Tudo que você fizer, com certeza, nenhum outro dinheiro te traria da forma que esse aí vai te trazer.
Aqui só para a gente pontuar algumas possibilidades. Você pode usar isso para quitar empréstimos caros, aproveitar oportunidades, reorganizar a sua vida financeira, adquirir bens, capital de giro, expansão, estoque. Enfim, é uma oportunidade que a gente tem nas mãos agora, que não existia, e que abre um leque de possibilidades que você vai conseguir fazer tudo que você tem pela frente nos próximos anos de um jeito muito mais acessível. E aqui é só uma reflexão, né? Sempre, muitas pessoas que a gente conversa, eles têm patrimônio alto e liquidez baixa, têm dinheiro imobilizado. Isso ocasiona oportunidades perdidas. Então, muita gente, às vezes, passa apertado ou deixa de aproveitar oportunidades porque o dinheiro está imobilizado. Então, se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Agora, se não passou, não deixe isso acontecer. Se antecipe. Comece um processo desse. Daqui a pouco você está com o seu patrimônio na sua mão, só que o dinheiro dele está na sua mão aplicado, rendendo lá também. Isso te faz aproveitar outras oportunidades. Seu imóvel pode estar parado, o dinheiro parado lá dentro, ou pode estar trabalhando por você. Quem entende isso, acelera décadas. Você faz muito mais. E mais rápido também. Daniel, Sim. falando um pouquinho sobre demanda, né? Que na vida a gente sempre vai ter demanda, né? Aos 20, a gente está pensando em fazer uma faculdade, depois talvez ter um próprio negócio, enfim, vai começar a vida adulta, né? Com 20. Aos 30, às vezes você quer casar, daí você quer ter o teu primeiro imóvel, ou o teu primeiro carro. Aos 40, você quer, às vezes, mudar o teu imóvel, ir para um imóvel diferente. Aos 50, ou seja, na vida, a gente sempre tem demanda. E esse é o mal, né? O nosso mal. A gente espera aparecer essa demanda para daí ver o que faz. E aqui no consórcio você tem essa programação, né? De um dia você poder ter aquilo que você está sonhando ou precisando. E acho que um ponto-chave também é o seguinte: às vezes hoje eu quero ter um imóvel, eu quero comprar um barracão, eu quero comprar uma terra, alguma coisa. Só que tudo muda, né? A vida muda, a economia muda. Hoje você está num trabalho, amanhã você pode estar em outro. E eu acho que muita gente tem medo de assumir esse compromisso de 15, 18 anos, né, com um consórcio. Eu acho que é natural você ter essa insegurança. Será que sempre eu vou conseguir pagar essas parcelas? Aí é que entra um dos grandes produtos que eu acredito aqui no Consórcio Carneiro, que é a venda da carta contemplada. Então, por exemplo, eu quero um apartamento de 500 mil. Então, eu vou lá, faço uma cota de 500 mil, compro uma cota de 500 mil, estou pagando a parcela. Aí eu fui contemplada daqui 3, 4 anos. Só que eu já estava apertada pagando essas parcelas. E nem sei se hoje faz mais parte dos meus planos esse apartamento. Ou devido ao meu aperto, eu não sei se eu quero mais ter esse apartamento. Então, pessoal, o consórcio Carneiro compra esse crédito, essa carta contemplada de 500 mil, e você pega um dinheiro vivo, que inclusive é pago de um dia para o outro, se você resolver vender para o consórcio Carneiro essa cota, e aí você faz o que você quiser com esse dinheiro. Né, Daniel? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque é uma novidade. Muitas pessoas não conhecem a carta contemplada, né? Isso, a venda da carta é uma estratégia, uma solução muito interessante, porque ela te coloca na mão um dinheiro que você colocou muito pouco para acessar ele. E ele está pago. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, você investiu lá, vamos pegar esse exemplo aí de 1 milhão, que você investiu 3.600, só para arredondar a conta, em 10 meses contemplou, você colocou ali 36 mil. Você vai vender essa cota aí, talvez, por 150 mil. Então, você pega 150 mil na sua mão e você usa isso. 150 para mais, né? Ele vai corrigindo, que eu não vou fazer a conta aqui agora. Mas, imagina só, e está pago. Não é igual pegar 150 mil no banco, você vai pagar 250, 300 ou mais. Seus 150 mil está pagos por 36. Então, isso, às vezes, soluciona situações de famílias ou sonhos que vão ser realizados, que é o nosso caso, que a gente fez a viagem para Disney, que vão te custar muito pouco. Então, é uma solução bem interessante que vale a pena considerar também. E outra coisa que ela comentou sobre nossas fases, né, da vida, 20 anos, 30, 40, 50,
E depois começa a entrar as fases de filhos. Filhos têm demandas que é certeza que vão vir pela frente. Vão vir estudos, vão vir faculdade, vão vir moradia fora, vai vir casamento. Tudo isso gera custo, início da vida profissional deles. Por que não pensar em começar um investimento, que é o que muita gente faz, em consórcio, pensando nos filhos, porque essas demandas vão vir. Ou você vai deixar para fazer isso quando chegar na hora. Aí você vai ter que pagar caro, às vezes arrumar empréstimo, ou vai usar um dinheiro do seu caixa, vai te descapitalizar. E você pode sim fazer uma operação pensando no futuro deles, não só no seu, mas no deles, e também para a empresa, né? Porque a empresa também tem as demandas dela. E aqui é só uma frase: investidores estratégicos não vendem ativos, eles usam ativos. Muita gente fala com a gente que precisou vender um imóvel para pegar o dinheiro, porque tinha uma demanda para resolver, ou investir em algo, e se desfez do imóvel. O ideal é que você não se desfaça de patrimônio, você use esse patrimônio para te trazer um recurso estratégico, e que você vai trabalhar com esse recurso e continua com o seu patrimônio. Então, os investidores acessam o capital barato e não descapitalizam o caixa. É a estratégia mais indicada para se fazer. Aqui eu vou passar rapidinho como funcionam as contemplações desse modelo de grupo que eu comentei. Primeiro, que é pouco esforço até a contemplação, uma parcela reduzida. Quando entra no grupo, aqui como se fossem cotas que não foram vendidas, a gente coloca as cotas dos nossos clientes entre cotas não vendidas, porque no lance fixo, caso saia uma cota que não tem dono, eles vão puxar a cota mais próxima por aproximação, e você estando entre cotas que não tem dono é muito bom. As vizinhas meio que jogam a favor da sua. E aqui é um sistema de contemplação como se fosse um funil. Por quê? Porque ele vai te agregando possibilidades extras, menos concorridas ao longo do tempo. Então ele vai afunilando. Você tem o sorteio, o lance fixo, 30%, que caso caia a contemplação aqui, tem que pagar 30%, mas a gente tira do próprio crédito, para não pôr do bolso, e libera 70% para usar. A parcela fica proporcional a 70% também. Lance limitado, 60% para quem tem recurso e quer ofertar um lance. E lance fidelidade, esse é um diferencial gigante. Ele é parecido com o fixo dos 30%, só que esse é fidelidade, ou seja, aqui não vai entrar quem quer. Só entra nessa modalidade quem ficou 6 meses seguidos pagando em dia, sem atrasar nenhum mês. Aí ele habilita essa modalidade para ele, onde poucas pessoas vão estar. Porque consórcio, gente, é um negócio que muita gente atrasa um mês ou outro. O boleto venceu dia 10, ele pagou dia 11, ele está fora daqui. Tem que ser 6 meses seguidos. Se o cara atrasou o 5º mês, por exemplo, ele vai ter que esperar 6 meses para voltar, para entrar ali. Então, você participa do sorteio, do fixo e do fidelidade, né, que são as 3 que não precisa colocar dinheiro em lance. E o fidelidade, você está participando de uma modalidade onde poucas pessoas estão, então é só você manter em dia que as regras do grupo vão te favorecer. Com isso, a gente tem um grupo ideal de consórcio, que é muito caixa em dinheiro, todo mundo põe dinheiro. Só que você disputa com menos pessoas fazendo parte das outras modalidades. Tá? Tudo isso aqui depois, particularmente, a gente pode detalhar mais. E é pouca, olha, ali no lance fidelidade, quando vai caindo o funil, pode parecer que não. Mas, pessoal, o que mais falta, o que mais precisa ter é disciplina. E tem gente que não tem disciplina. Olha, dói o coração quando a gente vê um cliente nosso sendo contemplado e ele não pagou em dia. Às vezes ele pagou, mas pagou um dia depois, 2 dias depois. Todo mês tem isso. Gente, olha, dá dó. Então, assim, a gente fala assim, será que cai mesmo nesse funil? Cai. Cai porque hoje não é só disciplina. Às vezes as pessoas estão com a vida tão corrida, tão agitada, que elas acabam esquecendo que isso é um critério muito importante, pagar em dia, né? Até o dia 10, no caso, dependendo do plano. Eu mesmo tenho várias cotas, eu sei das regras e eu já atrasei porque eu esqueci, tive que esperar 6 meses para voltar. Isso. Tá, então, só para a gente avançar aqui é um resumo das possibilidades que esse investimento proporciona. Então, a proposta é o quê? Transformar pequenas parcelas em grandes conquistas. E esse negócio te proporciona. Muita gente, muito investidor, para ter alta rentabilidade, tem que colocar uma aplicação lá, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Aqui não, você vai ter rentabilidade que investidor grande tem, só que colocando parcelas mensais, sem precisar ter capital guardado. Então, só para vocês entenderem, até a contemplação, conforme o seu crédito corrige pelo INCC, a cada ano,
você ganha dinheiro porque vai corrigir numa proporção maior do que você pagou naquele ano. Então, você ganha dinheiro todo ano, mais no crédito do que você pagou. Isso equivale a mais ou menos 2% ao mês sobre o que você investiu. Aí, contemplou, você vai optar por qual caminho você quer seguir. Você pode vender essa carta e ganhar dinheiro na contemplação, aí você encerra o investimento, vai só até contemplar, isso vai te dar uma rentabilidade em torno de 3% ao mês sobre o capital que você investiu. Você também pode usar essa carta para adquirir imóveis, onde você vai desembolsar menos de 50% do capital próprio e faz a autoquitação do imóvel, pagando com o próprio aluguel. Geralmente é bem menos que 50%, tá? 10, 15, 20, 30% de capital próprio. Ou você usa a carta no imóvel próprio e levanta o dinheiro para usar onde quiser, e assim você vai ter um capital a custo de 0,1% ao mês. Então, qualquer modalidade que você escolher para seguir na contemplação, com certeza nenhum outro modelo de crédito no mercado ia te trazer. Tá? Então, é um produto realmente diferenciado e basta um investimento mensal de parcelas, sem precisar imobilizar dinheiro. Tem muita gente que fala, tá, eu tenho 300 mil aplicados, o que eu faço? Deixa lá. A gente não precisa do seu dinheiro, do montante. Inclusive, você pode pegar o rendimento do seu dinheiro que está aplicado todo mês, tira esse rendimento todo mês para investir em cotas. Contemplando, você pode, se quiser, vender essas cotas, multiplicar esse capital e devolver na aplicação. Então, aqui funciona como um potencializador dos rendimentos que você está tendo lá. Tirando os rendimentos de lá para crescer aqui, sem mexer no seu dinheiro que está lá. E aqui, alguns detalhes de como funciona o nosso trabalho. A gente está sempre ao lado dos investidores, dos nossos clientes, então a gente tem analista de contemplações, a gente faz a escolha do grupo ideal para você entrar conforme o seu objetivo, a gente faz a seleção e posicionamento da cota entre cotas não vendidas do grupo, a gente faz toda a gestão dos lances, lance fixo, fidelidade, livre, tudo que precisar, é tudo por nossa conta, tá? Para que a gente tenha maior assertividade nisso. E gestores de processo, contemplando a cota, vai usar o crédito, a gente participa de toda a preparação da documentação junto com você, acompanha isso diariamente, o seu processo, até a liberação e utilização do crédito. E você acompanha isso tudo no aplicativo mobile, no site também da administradora e também pelo WhatsApp, através do nosso suporte. Então, você tem assessoria do início ao fim. E a mensagem aqui para concluir é que hoje você pode acessar capital sem pagar o custo que sempre pagou e trabalhar com esse dinheiro a seu favor. Você desimobiliza dinheiro de imóveis e faz multiplicar, seja em outros imóveis ou na sua atividade comercial, na sua empresa, gira isso, faz render de novo, ou simplesmente deixando aplicado. Deixa aplicado que ele já vai dar mais que a parcela, você já ganha dinheiro. E a hora que precisar de algo, você tem dinheiro disponível lá. Essa não é uma estratégia padrão, né? Cada caso precisa ser analisado. E a nossa proposta é fazer uma análise junto com cada um, se isso faz sentido para você ou não, e a gente poder passar alguns outros detalhes que não tenham ficado claro. Então, assim, queria só registrar que isso é uma oportunidade que a gente tem no mercado, não existia isso antes, essa possibilidade de usar o dinheiro da forma que quiser, colocando um bem em garantia. E a gente não sabe até quando vai ficar disponível uma modalidade dessa, e inclusive a gente esses valores que eu mostrei na planilha, esses são valores de uma campanha promocional que a administradora está fazendo, cada 100 mil reais ali, não sei se vocês vão lembrar, é 370 reais por mês aproximadamente, então é uma campanha promocional, porque a taxa de administração desse grupo é 26%, e ela está com uma campanha de 17%, é uma taxa bem baixa, por isso que está em 370 reais para cada 100 mil, é questão de analisar quantas cotas seriam feitas, mas a parcela normal é 530 reais. Então, de 530 está por 370 que caiu a taxa. Então, é uma oportunidade, tanto de possibilidades do que fazer com esse dinheiro e das condições em que ele está sendo comercializado nesse momento. Essa campanha, não sei se vai até a semana que vem. Quem tiver interesse, o ideal é tentar agendar com o seu consultor ou entrar em contato com a gente, talvez, se possível, amanhã, sexta-feira, para tentar agilizar, e você tem a oportunidade de desimobilizar dinheiro de imóvel, ou, se não tem imóvel, não tem problema, você pode investir e formar patrimônio com isso, ou vender a carta e ganhar dinheiro. Com certeza, o retorno que você vai ter, nenhuma outra modalidade de investimento te traz, seja vendendo a carta ou formando patrimônio, usando pouco dinheiro seu.
Então, a gente quis apresentar isso para que todos tenham ciência, porque realmente é um produto bem diferenciado. E a gente fica à disposição para, não sei se alguém mandou mensagem ali, acho que não. A gente fica à disposição para agendar e bater papo. Pense que você vai ter demandas na sua vida, com certeza, esse ano, ano que vem, daqui 3 anos, 5 anos. E você vai passar como por isso? Vai usar o seu caixa, que você acumulou dinheiro, vai descapitalizar, ou vai buscar recurso no mercado financeiro e pagar caro nisso, ou você talvez vai se antecipar e vai preparar um capital que não tem juros, é a melhor condição que tem, investindo apenas parcelas mensais. Não é para alguém que precise de algo para o mês que vem, é algo para alguém que pensa em passar pelos próximos meses e anos da vida de forma bem mais inteligente, sem precisar passar apuros, né? Enfim, ou perder oportunidades porque não estava preparado. Tá bom? Tem uma pergunta ali, garantia do imóvel, como funciona? Então, você fez as cotas, vamos supor que você tem um imóvel de 500 mil, só para arredondar. Você faz lá 5 cotas de 100 mil. 370 cada cota, vai dar lá em 1.800, 1.900 por mês. Contemplou a primeira cota, você pode escolher o que fazer com ela. Você pode vender essa cota, ganhar dinheiro e parar. Tá? Você só fez para multiplicar o capital, nem usou seu imóvel. Você pode comprar um imóvel. Se for 100 mil, 70, você vai comprar um terreno, talvez. Ou juntar com o seu dinheiro e comprar. Ou você pode alocar no seu imóvel. Tem 3 possibilidades. Então, vamos supor que você optou em alocar no seu imóvel, deixar ele em garantia. Você só precisa ter um imóvel que não tenha alienação, tem que estar quitado. Se tiver um financiamento, caso esse dinheiro dê, você pode quitar o financiamento também. Mas esse imóvel tem que estar sem alienação e documentado, 100% averbado. Estando nessas condições, você pode apresentar o seu imóvel. Ó, tem essa cota contemplou, tem o meu imóvel que vale 500 mil, quero pegar os 70 ou 100 mil para mim. Foi aprovado o seu imóvel, ótimo. Próxima cota, daqui a alguns meses, ou um ano, contemplou, seu imóvel tem garantia sobrando, você colocou só uma cota. Põe a segunda nele também, põe a terceira, põe a quarta, põe a quinta, enfim, vai colocando até esgotar a garantia. As primeiras te oriento a pensar em vender, porque você vai ter que ganhar muito dinheiro nelas, deixa para pôr no seu imóvel as próximas, que levarem mais tempo, mas enfim, é questão de você analisar na hora, a gente pode pensar junto. Então você vai colocando as cotas nesse imóvel até esgotar a garantia dele. Daniel, tem outra pergunta aqui, ó, do Tárcio. Eu tenho uma pergunta. Tá. Existe alguma diferença no sorteio entre meia parcela e parcela cheia? Não tem diferença, todos estão no mesmo grupo, a gente sempre recomenda parcela, esse aqui não é nem meia, tá? É reduzida. Então você já está investindo mais que a metade. Qual que é a vantagem? Que quando contemplar, você não dobra. Então você já colocou um pouco mais da metade, então a atualização é menor. Mas não tem diferença, você está participando com o mesmo potencial, só é questão de estratégia mesmo para você acessar o dinheiro todo sem descapitalizar muito até lá. Você colocou pouco dinheiro seu até chegar na contemplação, que é o ideal para pensar em alavancagem, né? Você vai alavancar um capital, por exemplo, 1 milhão, que às vezes você colocou 5%, 10% deles, ao invés de colocar 20%. E essa parcela, Daniel, ela é reduzida, mas assim, ela sempre vai ser igual o plano inteiro ou ela vai caindo? Como funciona? Esse grupo ele tem uma condição que no mês 21, em função dessa redução da taxa promocional, que foi de 26% para 17%, então no mês 20, encerra essa parcela, por exemplo, de R$370 a cada 100 mil, e aí no mês 21 ela cai, para que no fim das contas, lá no fim do período todo, a taxa fique equivalente a 17%, então acontece essa redução da parcela no mês 21, tá? E aí, quando contemplar, vai ver se foi por sorteio ou por fixo, aí atualiza a parcela, se você ficar com a carta. Se você vender, você vende, ganha dinheiro e para. A gente assume a cota dali em diante. Certo? Pessoal, caso alguém queira agendar, a gente pode bater um papo, fale com o seu consultor, ou fale direto com a empresa, a gente agenda, e aproveite essa oportunidade. Consórcio sempre foi a condição financeira que te entrega o dinheiro mais barato que existe, só que você tinha que destinar isso para comprar imóvel ou para comprar carro. Agora você pode pegar esse dinheiro se você tiver um bem para deixar em garantia.
E aí você usa esse dinheiro onde quiser. Igual a gente fala para alguns clientes, se eu te der 1 milhão sem juros, esse ano vai ser bom? Vai ser bom. Não, mas se eu te der o ano que vem, 1 milhão sem juros, vai ser bom? Vai. Se eu te der daqui 3 anos, 1 milhão sem juros, vai ser bom? Vai ser bom. É um dinheiro que é bem-vindo em qualquer momento. O problema é a ansiedade das pessoas. Se você tirar a ansiedade, você vai plantar um capital que, quando ele vier, com certeza você nunca pegou um dinheiro tão bem-vindo como esse, porque não tem juros. E até lá, talvez você precisou colocar algumas parcelas que vai dar 5%, 10% do total. É ótimo. E pegou toda a diferença sem pagar juros. Então, pense nisso, plante e passe os próximos anos aí da sua vida, talvez com uma trajetória de condição financeira mais favorável para você fazer bons negócios pelo que está por vir. Qual o máximo de mês pago para compensar a venda da É carne? mais uma pergunta ali, né? Só para as pessoas entenderem. Chegou mais uma pergunta do Aldeir. Qual o máximo de mês pago para compensar a venda da carta? Ela tem uma regra de recompra até o 5º ano, que é interessante, só que conforme o momento da economia, a gente acaba, às vezes, conseguindo uma condição um pouco melhor, que é o caso atualmente. Então, até o 5º ano é de se analisar vender, mas contemplou, a gente vai mostrar para você, você investiu isso, você pode vender por isso está te gerando uma rentabilidade X. O que você acha? Compensa, não compensa? Nos primeiros anos, até o 2º, 3º ano ali, a rentabilidade é bem grande, e depois é questão de fazer conta, mas ainda pode ser interessante até o 5º ano. Certo? Certo. Daniel, só mais uma pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp, de alguém que está participando da live, mas falou que não consegue escrever ali, não sabe. Essa pessoa, ela está preocupada com a aposentadoria dela, que vai chegar ali em torno dos 65 anos. E ela falou que tem vontade, daí então, de não viver só da aposentadoria. Ela quer criar alguma coisa, seja no comércio, alguma coisa. Ou seja, ela vai precisar de dinheiro. Então, o que que daria para indicar para ela hoje? Ela tem um imóvel próprio, ela falou. Seria o quê? Fazer cotas para levantar dinheiro no imóvel próprio para poder alienar. E aí ela, digamos assim, que ela tem um imóvel de 300 mil, tá? Uma casa de 300 mil. Ela faz 3 cotas de 100, pensando na contemplação lá para frente. Ela não colocou aqui quantos anos ela tem, mas, enfim. Digamos que ela seja contemplada nessa primeira cota de 100 mil e ela não quer vender. Ela pega em dinheiro esse valor e ela pode abrir, sei lá, uma pastelaria. Ela vai colocar o imóvel dela na operação, pega em dinheiro e usa onde quiser. Pode montar um negócio com esse dinheiro que talvez ela investiu ali bem menos, né? Tá, e esse E o dinheiro, esse restante 100 ela mil que paga ela com a vai... receita do negócio que ela montou. Tá, mas esse 100 mil que ela pegou, ela precisa declarar para que ela vai usar? Se é para abrir uma loja, se é para, sei lá, vamos falar universo feminino aqui, porque foi uma mulher que mandou. Ela pode usar para plástica, por exemplo? Pode. É algo genérico, ela pega esses 100 É um mil dinheiro que está na conta dela e ela usa onde quiser e ela vai assumir as parcelas futuras para pagar esse dinheiro. Então, quem faz consórcio está fazendo o quê? É como se estivesse pagando um bem parcelado. Quem compra imóvel na planta, o que ele está fazendo? Ele está pagando um imóvel em 4 anos, talvez. Ele está construindo um patrimônio. E depois ele tem que continuar pagando, né? Talvez financia ou faz consórcio para pagar o restante. Então, ele está pagando mês a mês. Então, ele não teve lucro, assim, o dinheiro, o patrimônio não é lucro. E é o mesmo caso aqui, se ela pegar 100 mil, isso não é lucro, não paga imposto sobre isso. Isso é um bem de 100 mil, como se fosse um imóvel que ela está pagando parcelado. Então, ele está amarrado nas parcelas. Não é considerado lucro quando o dinheiro entra para ela. É um bem que ela está pagando, só que ela resgatou o valor desse bem, mas está sendo pago ainda, entendeu? Tá. Tá respondida, ela tá na live. Tá, pessoal, então agradeço todo mundo, pensem em talvez fazer parte disso, é uma oportunidade, não sabemos até quando vai ter, não tínhamos isso, não sabemos até quando vai, estamos com uma condição de taxa bem interessante, uma taxa muito baixa, 17%, que favorece uma parcela ainda menor, e é um produto espetacular que possibilita que você escolha o que fazer com o dinheiro, nem que seja deixar aplicado, e quando surgir demandas na sua vida, você está mais preparado, ao invés de ter que correr atrás de soluções, né? Então, a gente está à disposição, converse com o seu consultor ou com a empresa,
Sugiro que, se for possível, entre amanhã ou sexta, para a gente garantir essas taxas aí, né? Não sabemos até quando vai manter, mas o quanto antes. Tá? Agradeço todo mundo e só uma pergunta ali, Ah, tem mais uma pergunta aqui, ó. Fiz 5 cotas e usei somente uma, porém não pude pagar mais as outras 4, né? Como é executado isso? Como que é feito? Quando você para, primeiro que as cotas são independentes, você parou uma, as outras continuam, tá? Então não tem um elo entre elas, então, mas as cotas que você para, primeiro assim, consórcio é muito democrático, se você passou um aperto momentâneo, você pode pausar até 2 meses, depois retoma. Então, você tem uma folga, aí precisou parar de novo, pode parar, depois retoma. E esses 2 meses, caso não consiga pagar, a gente pode diluir eles pelos próximos meses. Mas se você realmente quer parar, você pode, quer dizer, pode, não deveria, mas vai parar, não tem problema, você não é devedor, porque você não acessou o crédito ainda. Estou falando de cotas que não foram contempladas. Então, você não é devedor, você só vai depois fazer parte de um grupo de cotas canceladas para participar do sorteio só para essa turma, que é menor, e você sendo sorteado ali, você recupera o que você pagou, descontado 25% da taxa de cancelamento. Então, a maior parte você vai recuperar. Enfim, mas não é devedor, não fica negativado. Agora, se você já usou o crédito, contemplou, já usou, já comprou imóvel, ou já alienou seu imóvel, aí você está como devedor, porque você pegou o dinheiro e seu imóvel é garantido no negócio. Tá? Se você parou de pagar algo que você já pegou bem, né? E você é um devedor, mas até Sim. então você só estava guardando dinheiro, né? Você estava investindo. E vamos supor que você pare. Realmente, eu pausei 2 meses, ainda assim não consigo, parei. Ah, passou um ano, melhorou, você pode tentar retomar. Tá? Aí esse período talvez abate do crédito, enfim. Tem várias possibilidades. Consórcio é um negócio muito mais justo e democrático do que empréstimo em banco, financiamento. Tudo é conversado, dá para a gente tentar achar alguma saída. O consórcio não quer que dê errado. Ele quer que você vá até o fim. Então, o que for possível fazer, vai ser feito. Certo, pessoal? Obrigado. O que precisar, estamos à disposição. Pense, então, em tentar agendar um bate-papo, nem que seja para aprofundar o conhecimento, entre quinta, amanhã e sexta, para talvez aproveitar essas condições aí de taxa. Tá bom? Obrigado. Obrigada a todos pela Pela participação. presença de todo mundo. Estamos à disposição. Obrigada. Boa noite. E ele estava me explicando coisas que eu nem vi. Por exemplo, eu tenho lá 15 milhões de reais só num jato. Ele falou 2 minutos comigo, irmãos, põe a carta que descubra o mundo dos consórcios, por exemplo. Que se você aprender a fazer isso, você vai aprender o que tem de subproduto dentro deste mundo chamado consórcio. Eu construí algumas coisas gerando capital consórcio. Consórcio é uma máquina, é o dinheiro barato, é o financiamento mais barato que existe. Inclusive, eu tenho um mentorado aqui, da mentoria de 200 mil minha com o Roberto Justo, que é uma das maiores empresas de consórcio do Brasil. E ele estava me explicando coisas que eu nem vi. Por exemplo, eu tenho lá 15 milhões de reais só num jato. Ele falou 2 minutos comigo, irmão, põe a carta de crédito aqui, saca o dinheiro. Eu falei, mas eu fazia exatamente isso quando eu era pobre, por que eu não faço agora? Um primo meu, um dia falou assim para mim, me dá uma dica, você não é o bonzão no mundo dos negócios? O que você tem? Eu tenho um carro, uma casa. Sério? Certo. Então tá fácil para ficar rico. Aí ele falou, como?
vende a casa que você tem, compra um terreno que dá para fazer 2 casas, tem que olhar na lei aí do urbana, do cidade, para ver a metragem mínima de frente de um lote. Você vai comprar um lote que dá para construir 2 casas, se você vai morar aqui dentro. Aí já deu um passo para trás. Ah, mas isso é coisa de idiota, tá ouvindo? Eu conversei com ele alguns anos atrás, ele seguiu, ele estava com 7 casas. Aí ele falou, agora eu vou vender essas 7 casas, vou dar uma entrada com consórcio para comprar minha casa e vou continuar dobrando a questão de casa que eu estou construindo. Você entende que você está em cima de uma semente? Se você falasse para mim, a primeira coisa que eu vou fazer na vida é comprar uma casa. Eu não importo, mas pega essa casa e faz essa casa virar negócio. Enquanto essa casa está virando negócio, o negócio paga aluguel. Você vai morar num lugar melhor enquanto você está produzindo.